comentar com você nesse vídeo sobre o Galo, né? Sobre o Atlético Mineiro. É que parece que não vai para lugar nenhum, né? Tá muito difícil. E aí, o Cuca falou, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, não quero ficar. E neste caso, não tem nada de novo aí, né? Porque o Cuca, ao longo da carreira dele, muitas vezes ele falou, eu quero ir embora, né? Do próprio Galo, ele já disse, eu quero ir embora, e foi embora. E aí, meu irmão, o que acontece? O cara falou que quer ir embora, deixa embora. Na várzea, eu quero ir embora, você vai. Não fica com conversa, não. Não vai levar uns petelecos aqui. Ou joga a bola, ou vai embora. Não fica ameaçando, não. É assim que funciona. É na várzea. Ao menos no meu tempo aí, áureo, né? Society, né? Não sei o que, não sei. Acho que eu vou embora. Acha não, pode ir. Vai agora. É mais ou menos assim, né? É muito importante ter isso claro, né? O Cuca não era um técnico que o Galo deveria ter buscado no mercado. Em virtude do momento dele. Talvez ele esteja já no momento bem decrescente da carreira, em que talvez tenha dificuldade de praticar algumas convicções. Dito isso, importa muito reconhecer, ele não é o principal responsável pelo que está acontecendo no Galo. Um grande problema neste caso aí é que as pessoas têm uma tendência a olhar claramente para o técnico, enfim, acho até mesmo em virtude de que há uma presunção de que não se pode, né? As pessoas presumem que não podem trocar os dirigentes, e até mesmo que não podem pressionar os dirigentes. E o melhor é pressionar pela mudança possível. Essa mudança possível é o técnico. Ainda que não seja muito claro para muitas pessoas, a crítica ao técnico, a crítica endereçada ao técnico, e não a outros processos no clube, e não ao trabalho dos gestores do clube, a diretor de futebol e assim por diante, isso ocorre em função de que as pessoas sabem que o técnico pode haver uma mudança no comando do banco de reservas da equipe, dificilmente vai haver uma mudança assim na presidência do clube, e talvez não seja possível também haver uma mudança na direção, né, no departamento de futebol. Até porque geralmente o presidente coloca ali o pessoal que é amigo dele, né, e não vai mandar embora os seus amigos, né. Agora, uma dica interessante é pressionar o departamento de futebol, tá? Eu acho que precisa haver uma crítica direcionada a quem está presente no departamento de futebol. O Vitor foi um daqueles que foi lá falar para o Cuca ficar. Eu acho que ele errou, tá? Eu tenho muita dificuldade para criticar o Vitor em virtude do que, para mim, ele fez pelo Galo, né? No caso dele, é complicado. Claramente que quando alguém deixa o campo e vai atuar como dirigente, ele é uma outra coisa. Ele tem que ser criticado por ser dirigente e não por ter sido jogador de futebol. No caso do Vitor, é difícil. Dentre outras coisas, porque ainda está muito próximo àquilo que ele fez para o Galo, e também pelo fato de que, aparentemente, o Vitor é um ser humano extraordinário. É difícil, né? É que muitas vezes, talvez, não entenda que acaba sendo utilizado por esse pessoal da gestão do clube, né? Esse é um ponto. Mas, acho que o Vitor errou. Era uma oportunidade para demitir o técnico, porque o Cuca ele pede a demissão por entender que ele talvez não tenha nada para entregar para o Galo. Quando o profissional chega a essa conclusão, acho que ele tem que sair mesmo, tá? De qualquer maneira, é muito importante ter claro o seguinte, tá? Ele não é o principal culpado? Não é. Você pode odiar o Cuca ou pode amar o Cuca. Ele não é o principal culpado. Acho que ele não serve para o Galo, tá? Não serve, ok? Mas ele talvez não seja o principal culpado. Tem praticado problema com leitura de jogo? Tem. Tem praticado escolhas ruins? Tem. Né? Tem feito substituições estranhas? Sim. Tem feito tudo isso. O jogo da equipe vai repetindo erros? Vai repetindo erros constantemente. Isso é muito o técnico, né? Mas também pode ser muito um técnico que é produto da sua própria decadência. A leitura de quem o contratou, né, é muito mais responsável por isso, né, pelos efeitos do seu trabalho, efeitos nocivos do seu trabalho, do que propriamente, né, o próprio trabalho do profissional. Porque o que ele está fazendo agora no Galo era algo que ele já vinha fazendo em outros clubes, né? Ele já não vive muito bem no seu trabalho há um certo tempo. Então a leitura de que o Cuca seria a salvação, que é a leitura fruto de muita incompetência por parte dos gestores do Galo, e que está atrelada àquela velha ideia, né, de que
eu preciso, quando as coisas não funcionam, ir atrás de uma receita que já funcionou, né? Que já funcionou. Aí eu brinco com as pessoas, desculpa, mundo do futebol, desculpa aí pela imagem, né? Mas eu sempre brinco com as pessoas utilizando uma imagem da literatura, né? Que faz parte de um conto de um autor chamado Aníbal Machado. O conto se chama Viagens aos Seios de Duília. Maravilhoso, né? Pode encontrar na internet aí, né? Então, que a personagem principal, um senhor já de idade, não consegue mais ficar livre das imagens, das lembranças de Duília, dos seios de Duília e da própria Duília, né? E aí ele sente que está faltando alguma coisa na vida dele, que está tudo errado e que ele precisa ir atrás da Duília. Ele vai. Ele empreende uma viagem gigantesca atrás da Duília, né? E quando ele chega lá, na pequena cidade, onde a Duília ainda está, quando ele lá chega, o que ele faz? Ele tomou um susto terrível, brutal, quando ele olha para a Duília e percebe que ela é uma senhora de idade, com os netinhos. E aí, qualquer pessoa normal deveria saber que, claramente, há uma mudança, a pessoa não é a mesma. Mas as ilusões são tão grandes, né? Que elas contaminam, elas colonizam a cognição das pessoas. E muitas vezes essa ilusão é tão grande que a pessoa não consegue perceber o simples, o básico. Isso é muito, na verdade, o que fazem os dirigentes brasileiros quando vão atrás de uma receita que já deu certo no passado. O profissional pode não ser o mesmo. O contexto que aqui nós temos pode não ser o mesmo, porque naquela ocasião não era somente o profissional que dava muito certo por aqui. Era a junção do profissional com outras questões, né, que faziam parte do contexto, né? Então tudo isso pode ter mudado. Então o perigo de dar errado é enorme. E nesse sentido, até em virtude disso, é muito amador essa busca daquilo que já deu certo no passado. A contratação do Cuca se insere justamente nesta inocência dos dirigentes do Galo. Inocência que você pode chamar também de incompetência. Tá tudo muito bem. Uma vez que o Cuca chegou, é necessário estabelecer um prazo para o trabalho dele, tá? Enfim, não está dando certo, não pode dar certo até quando, tá? Chamar o técnico, estabelecer, deixar isso muito claro para ele e assim por diante. O que não dá é para tocar o mundo de qualquer jeito, depois que o cara pede a demissão, conversa com ele, né? Tem que ser demitido? Pedir demissão? Eu acho que seria um bom momento para demiti-lo. Ele vai ficar? Ok, mas vamos estabelecer aqui o seguinte, vamos estabelecer um combinado. 5 jogos. Se nós não virmos sinais, a gente vai aceitar sua demissão. Ok? Ok. O que não dá é para achar que o Cuca, ele quer ir embora. Não, ele tem que ficar porque ele é ótimo. Porque ele é o cara que tem que mandar. Né? Que tem que mandar no banco de reservas do Galo. Tem que ser o técnico do Galo. Né? Com tudo que se fala aqui. Os gestores nesse momento já estariam pensando nessa possibilidade, né? De um novo técnico. Dentre outras coisas, porque talvez eles presumam que o próprio Cuca não vai ficar. Daqui a 4 ou 5 jogos, né? Embora este prazo não tenha estabelecido, mas daqui a alguns jogos o Cuca pode perfeitamente falar, não quero ficar. O Galo vai ter um jogo agora nesse final de semana, de novo, né, contra uma equipe que nada funciona. Mas é jogo perigoso pro Galo. Porque o problema do Galo é muito Galo. Não é o problema que o adversário coloca. O problema que o adversário coloca é algo que o time do Galo, né, deveria encarar e resolver. Né? Mas como o Galo não tem um time, o principal problema do Galo, primário, é este problema. Não tem um time competitivo para duelar contra quaisquer equipes. E é assustador que, mesmo diante de equipes que também estão instáveis, com problemas seríssimos na qualidade do seu jogo. Então, parece que estão aí. Né? Aí, quem é que eles querem? Quem é que eles vão buscar? Né? Não se sabe. Provavelmente pode buscar Mano Menezes, né? Que, se não for pro Grêmio, né? Pode buscar de doer, né? Pode buscar aí o Diniz, né? Tá no mercado aí o Diniz, né? Tá no mercado, Diniz? Tá no mercado, Diniz, né? Pode buscar tanta coisa aí, né? Agora, pode buscar, por exemplo, e aí, até se utilizando aqui de um diálogo que eu tinha que eu tive aí com um torcedor do Galo, né? Um amigo meu aqui das redes sociais do Galo, tá? Ele tá falando, Josa, por que não o Thiago Mota? Thiago Mota, né? Pode ser o Thiago Mota? Pode ser. Ele lembrou uma coisa bem interessante. O fato do Thiago Mota não ser um estrangeiro poderia dirimir aí todas essas críticas, porque ali também é complicado, né? É a cidade do Galo e toda a mídia que cobra o Galo, né?
é como gostam de pegar no pé de estrangeiro, né? Dificultam ao máximo, né? Sendo brasileiro, a aceitação pode ser bem melhor, tá? É um técnico que, a despeito de na Juventus não ter ido bem, ele não foi bem na Juventus de certa forma, porque ninguém foi bem na Juventus, nenhum jogador, nada. A Juventus, que agora dá sinais que pode melhorar um pouquinho, a Juventus é um projeto, né, terrível lá na Itália de futebol, tá? Terrível, ok? É bom deixar isso claro. Então, o fato, na verdade, de que o Thiago Motta é um jogador que povoa muito o meio de campo, é um técnico que povoa muito o meio de campo, né? E tem uma chegada ao ataque bem interessante, se utilizando dessa gente que está povoando o meio de campo, né? Ao mesmo tempo, é um técnico que, quando a equipe precisa se defender, sabe utilizar muito bem essa gente que povoa o meio de campo para fortalecer o sistema defensivo. Um técnico, portanto, de um equilíbrio, né, muito interessante, né, nas suas equipes, né? Eu acho que poderia ser um técnico, sim, poderia ser um nome extremamente interessante para o Galo. Eu não estou falando aqui que o Cuca tem que ser demitido e o Thiago Motta contratado, né? Eu poderia até falar, porque o Cuca pediu demissão, né? Então ele já não se entende mais como técnico do Galo. Mas eu vou ainda passar um certo pano para isso daí e vou falar, se ele for demitido, acho que o Thiago Motta é um nome que pode ser bem interessante. Eu concordo muito com essa história do povoamento no meio de campo por parte do Thiago Motta. Todo o treinamento do Thiago Motta, todo o treinamento que ele faz é para entregar qualidade para os jogadores, especialmente que trabalham neste setor. E também o jogador defensor que pisa naquele setor, ele também recebe treinamento para saber pisar naquele setor, tá? A chegada ao campo de ataque, a área do adversário, costuma ser uma chegada bastante interessante. E claramente, em alguns momentos, na Juventus não funcionou, porque os jogadores estavam boicotando o trabalho. Tá? É isso. Então o Thiago Motta poderia ser interessante no Galo. Na minha opinião, poderia ser um grande nome para o Galo. Né? E aí um nome brasileiro. Né? Poderia também buscar um técnico estrangeiro. Mas vamos lá, vamos ficar com o Thiago Motta aqui no caso o Cuca saia. Até porque eu não quero ficar aqui na arquibancada falando que o Cuca tem que ser demitido, né? Eu acho que, como eu disse, ele é o menos culpado. Agora, dentro daquilo que cabe para ele, a culpa é muita culpa mesmo. É impressionante. Ele não consegue ser hoje um técnico razoável. Ele não consegue ser um técnico nota 3. Tá demais. E aí o que é assustador é que o técnico do Cuca, quando essas situações complicadas aparecem, ele quer fugir, ele quer ir embora, como sempre fez na carreira, né? Neste momento que ele queria ir embora, que ele quer ir embora, talvez fosse o momento mais interessante para o Galo, né? Que ele fosse embora, né? Aí os dirigentes falam, não vá, fica. Os dirigentes não conseguem ter a leitura que o próprio Cuca tem, né, possui neste momento, sobre o seu próprio trabalho. É inacreditável, gente. Dito isso, sorte ao Galão da Massa, e que se de fato o Cuca não ficar na cidade do Galo por muito tempo, o Thiago Motta, de fato, é um belíssimo nome para o Galo considerar, né, e poder contratar. Mas tem que correr, né? Que tá livre no mercado. Não vai ficar muito tempo sem trabalho, não, o Thiagão. Então, bom, gente, é isso.